Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Donald Trump chama de coisa linda de ver. A a entrada, Linda de era viver. todo mundo arrancando Uma os cabelos de gracinha. desespero, coisa linda de ver. A entrada em vigor do tarifaço imposto a 180 países. Ô, Barão, as falas do Donald Trump, assim, só para ser gentil aqui, nem sempre conversam diretamente com a realidade, se é que me entendem. Tá lindo de ver mesmo, aí do ponto de vista de vocês americanos? Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia para você, para Carla, para Sheila, bom retorno para Carlinha. Não, evidentemente que não, né? As bolsas americanas já tomaram um tombo de 10 pontos, 10% em média na semana passada, e a expectativa é que hoje também a queda seja muito significativa a hora que abrir o pregão aqui em Nova York. Estão falando que vai abrir já com o circuit breaker, que é aquele sistema justamente para segurar de alguma forma a queda que promete ser muito forte. E tem a questão da inflação, né? Muita gente preocupada aqui com a possibilidade de tudo ficar mais caro, todos os produtos, né? Alguns especificamente que são importados de outros países, mas outros que têm ali, por exemplo, insumos que também são importados, né? Como desde o sábado, desde esse final de semana, todos os produtos importados já começaram a custar mais caro para quem importa, pelo menos 10%, né? O caso, por exemplo, do Brasil, que acabou se dando menos pior nessa situação, então, evidentemente, que há essa preocupação por aqui. Mas, apesar dessa situação, o presidente Donald Trump, que passou o final de semana dele jogando golfe na Flórida, inclusive a Casa Branca divulgou que ele foi muito bem no campeonato de golfe nesse final de semana, chegou até a final do campeonato que estava disputando no seu campo de golfe. O Donald Trump parece alheio a toda a situação, acreditando piamente nesse plano que ele acabou colocando em prática, né? Disse que é uma coisa linda, disse que às vezes precisa dar um remédio para a situação melhorar. Agora há pouco voltou a falar, disse que os preços do petróleo estão baixos, taxas de juros estão baixas, os preços dos alimentos estão baixos, não há inflação, o que evidentemente não é uma realidade. E também falou que não vai realizar nenhum acordo com a China, que o déficit comercial precisa ser resolvido. O que a gente está vendo, Megali, é que alguns países chegaram a procurar os Estados Unidos para tentar negociar o aumento dessas tarifas. De acordo com o Conselho Econômico Nacional americano, 50 países procuraram a Casa Branca, ou enfim, o Departamento Econômico, para negociar os acordos tarifários. Ninguém sabe até que ponto isso vai continuar, se de fato esses acordos vão ser bem-sucedidos, e a partir daí o Trump, evidentemente, vai ganhar essa guerra comercial, mas nesse momento há um clima de total incerteza do que vai acontecer, não daqui a um ano, 2 anos, o que vai acontecer daqui a 5 minutos, em meio a essa situação que o mundo está vendo de queda generalizada nas bolsas e preocupação realmente com uma situação que pode levar à queda dos negócios, a economia parar de girar e a possibilidade de uma recessão. Estava conversando com o Pablo Fernandes, Barão, não sei se alguém já falou aí nos Estados Unidos sobre quanto é que o Trump está perdendo com isso também, né? Porque se tem essa queda tão acentuada nas bolsas americanas também, ele tem grana na bolsa, não tem? Ele deve estar perdendo muito dinheiro também, né? Não sei te falar se ele tem dinheiro na bolsa, Carlinha. Aqui é um hábito muito mais comum do que no Brasil. As pessoas, digamos, comuns, né? Não só investidores, terem grana na bolsa. Se ele não tem grana na bolsa, ou se ele tem grana na bolsa, eu não sei, mas evidentemente que todas as pessoas que o cercam ali, inclusive os que estavam jogando com ele nesse final de semana, golfe, todos evidentemente não só têm grana, como são os donos das ações, né? O Elon É. Musk, por exemplo, está perdendo bilhões e bilhões com a Tesla dele, as ações da Tesla, né, de carros elétricos, não para de desabar. Então, basicamente, é o país inteiro, afinal de contas, é a forma que mais o pessoal tem aqui para aplicar dinheiro, é a Bolsa. E a Bolsa está derretendo. E a previsão é que continue derretendo ao longo do dia de hoje. Coisa linda de se ver. Imagina os caras, né? Perto dele, perdendo milhões e Não, mas milhões. Isso. Lindo, né? é Uhum. incrível como as pessoas, assim, continuam apoiando, aplaudindo, achando É, bonito. Eu tô vendo aqui mensagem, por exemplo, do Emílio. Pseudojornalistas brasileiros, bom, também é o naipe do Emílio, né? Terão agora mais um presidente honesto para perseguir. Trump. Jornalismo verdadeiro não tem lado, são imparciais. Ô Emílio, eu não sou imparcial não, em alguns casos.
E eu acho que em alguns casos não existem dois lados legítimos. O da criminalidade contra o cidadão inocente. O bandido não tem lado. Ah, deixa eu ouvir o bandido para ver o que ele tem a dizer. Deixa eu ouvir aquele assassino, aquele latrocida, para ver como é que ele justifica. Não, não tem lado. O da insanidade contra a sanidade. Aqui a gente está claramente diante de uma insanidade, né, que está mudando a ordem mundial construída pelos próprios Estados Unidos. Eu falei mais cedo aqui, não dá para você ser um admirador do American Way of Life e ser admirador de Donald Trump ao mesmo tempo. Não tem como, porque o que o Donald Trump está fazendo é implodir ou explodir todo um sistema comercial que foi criado pelos Estados Unidos, porque aquele era o sistema que traria mais progresso, mais estabilidade e mais prosperidade a todos nós, inclusive nós americanos. Esse é um sistema que trará o contrário para todo o planeta, inclusive a eles americanos, né? Mas, enfim, o cara quer culpar a imprensa, dizer que a gente persegue o Donald Trump, fique à vontade, cara. Fique à vontade. Tá difícil encontrar um parceiro, né? Pra fazê-lo, a não ser aqueles fanáticos mesmo. Então, eu estava vendo aqui na Folha de São Paulo, tem uma reportagem interessante, porque a gente está falando muito sobre produto quando a gente fala de tarifaço, né? Mas tem uma outra coisa que é a produção científica. E aí a reportagem diz o seguinte: Europa quer atrair cientistas afetados por cortes no governo Donald Trump. Instituições veem janela de oportunidade, uma carta endereçada por 12 países da Europa, indicando um boom de atratividade, buscando talentos da pesquisa, da ciência e da educação nos Estados Unidos. Veja só que isso, num período um pouco mais prolongado de tempo, pode provocar o esvaziamento de grandes pesquisas, descobertas, de desenvolvimento, de vacina, aí de toda a ordem, né, na área da saúde e tal. Veja como esse tipo de medida, e aí tem governos que se aproveitam desse momento, como os países da Europa citados aqui, são 12 ao todo, mas como isso também tem impacto para além do produto em si, para a produção científica como um todo, né? Como isso, às vezes, mexe em coisas que a gente talvez não esteja enxergando agora, mas que certamente a gente vai enxergar no futuro. É a fuga de cérebros. Isso. Né? Os Estados Unidos sempre atraíram gente de todo mundo. Você vai num hospital dos Estados Unidos, boa parte dos médicos são da Índia, enfim, são pessoas que saem de países para estudar lá. Porque lá que está a procura por conhecimento, a descoberta das grandes inovações, né? Os Estados Unidos fizeram com que vivêssemos melhor e por mais tempo, graças às grandes descobertas que de lá saíram. Tô vendo aqui, em Paris, a Fundação para a Pesquisa do Câncer anunciou um mega financiamento para atrair, são 3,5 milhões de euros para atrair essas cabeças, e diz aqui o presidente da associação: as decisões recentes tomadas nos Estados Unidos ameaçam atividades essenciais de pesquisa na luta contra o câncer, e a França deve ser um país acolhedor para esses pesquisadores que podem ser forçados a abandonar o seu trabalho, diz aqui um trechinho da reportagem na Folha. Barão, volta... Isso aí tem a ver com os cortes que o Trump está promovendo nas universidades. Isso. E também com a história da imigração, né? Aí é menos a tarifa, é mais a questão isso, realmente... Exato. É porque a gente fica olhando para a tarifa, para produto, que é claro, impacta o mundo todo, muda o cenário, né, Barão? Mas a gente não pode deixar isso de lado, né? E, aliás, ainda estou esperando a opinião dos governadores brasileiros que fizeram festa, divulgaram tweets, aplaudiram, e de deputados que viajaram até os Estados Unidos para acompanhar a posse de Donald Trump. O que eles estão achando disso? Eu gostaria muito de ouvir a opinião do Tarcísio, por exemplo, que botou o bonezinho do MAGA. Ele não deve uma satisfação ao agronegócio, aos empresários de São Paulo? Esses caras não vão falar nada. Bolsonaro, pelo menos, foi mais transparente. Disse: sou a favor, acho bom, apoio. Esses caras vão ficar quietos?